Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje o objetivo é tratar um pouco a respeito de certos cuidados jurídicos na compra e venda de imóveis. O cenário de 2015 no mercado imobiliário mostrou uma grande retração na venda de imóveis novos. E por outro lado, mostrou um crescimento da venda de imóveis usados, sobretudo porque há uma maior facilidade na negociação desses imóveis. Enquanto com as construtoras a gente tem uma dificuldade maior de negociação, naturalmente há sempre os saldões, algumas promoções, mas normalmente os preços eles são sempre fixados em uma tabela. No mercado de imóveis usados a gente consegue encontrar algumas oportunidades, dependendo da situação que se encontra o vendedor, enfim, a gente consegue ter algumas oportunidades interessantes. Mas naturalmente, seja tratando de imóveis novos, seja tratando de imóveis usados, há alguns cuidados que são necessários. Quando a gente está tratando de um imóvel novo, um imóvel alienado, vendido por uma construtora, os cuidados basicamente eles dizem respeito principalmente àquela construtora, né? Naturalmente a gente vai ter um contrato de compra e venda, mas é um contrato de adesão, da qual há pouca ou nenhuma margem de negociação daquelas cláusulas. Mas a maior preocupação que o consumidor tem que ter, quando ele compra principalmente um imóvel na planta, é saber se aquela construtora ela tem fôlego financeiro para levar adiante aquela construção. Então é importante verificar, em primeiro lugar, fazer uma pesquisa sobre se aquela empresa ela possui um nome no mercado, se ela não encontra-se em situação pré-falimentar, se ela tem entregue as unidades e os empreendimentos nos prazos acordados, se as pessoas que adquirem esses imóveis estão satisfeitas com a qualidade técnica do empreendimento, se não há ações de vícios construtivos intentadas depois de 2, 3, 4, 5 anos e assim por diante. Esses os principais cuidados que o consumidor deve ter ao adquirir um imóvel novo. Já no mercado de imóveis usados, os cuidados são outros. Basicamente, são dois cuidados que o consumidor ele deve ter. Em primeiro lugar, verificar a situação jurídica do imóvel. Verificar se aquele imóvel ele não possui dívidas de IPTU, verificar se aquele imóvel a construção encontra-se averbada na matrícula. A certidão de matrícula, naturalmente, é o documento mais importante quando a gente está tratando da aquisição de um imóvel usado. Por quê? A certidão de matrícula vai trazer todo o histórico do imóvel e a situação jurídica atual. Nem tudo, muitas vezes, nem toda a situação jurídica, automaticamente ela está averbada. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você pode ter um sujeito que está tentando vender um imóvel justamente porque ele tem uma dificuldade financeira. Existe uma ação de execução contra aquele vendedor. E com receio de ver o seu imóvel penhorado, ele resolve colocar o seu imóvel à venda, muitas vezes por um valor, inclusive, abaixo do mercado. O cuidado que o comprador deve realizar é não somente com relação ao imóvel, mas também com relação ao vendedor. Puxar todas as certidões necessárias para verificar se não existem ações contrárias a esse vendedor que poderiam ensejar uma penhora àquele imóvel. Como se faz essa pesquisa? Essa pesquisa, naturalmente, ela precisa ser realizada por um advogado, é o que a gente chama de due diligence imobiliária. O advogado responsável por essa compra e venda, ela vai fazer uma análise não somente da situação do imóvel, mas também da situação do vendedor. Importante aqui a gente alertar aos amigos do blog Civil Imobiliário que existe uma lei, a Lei 13.097, recentemente editada, que ela muda um pouco a estrutura e a presunção de boa-fé de quem adquire um imóvel. Naturalmente, quem adquire um imóvel precisa ter uma diligência mínima de verificação de documentos. E essa verificação mínima, ela é principalmente com a certidão de matrícula. A partir do momento em que esse adquirente, esse interessado, puxa uma certidão de matrícula e não verifica qualquer tipo de averbação de uma penhora, de uma constrição contra o vendedor, presume-se, atente-se, presume-se que este comprador ele está de boa fé. Então,
eventualmente uma ação que existia em um outro estado contra o vendedor, da qual o comprador não teve acesso a essa informação, principalmente porque a matrícula não trazia uma averbação ou um registro, presume-se que esse adquirente é de boa fé. Esse sistema é um sistema já utilizado em outros países, por exemplo, Portugal, e que o Brasil tem empregado, tem emprestado para trazer uma segurança jurídica maior na aquisição desse tipo de mercado, no mercado de imóveis usados. Ainda assim, mesmo diante da Lei 13.097, a gente alerta que no mercado de imóveis usados é sempre muito relevante que se tenha um advogado para realizar a due diligence e levar todos os riscos na aquisição daquele imóvel. Fica aqui o nosso abraço e um ótimo ano para os nossos ouvintes em 2016 do Blog Civil Imobiliário.